Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre uma doença que já era conhecida na antiguidade. Claro que não havia tanta informação, né? Mas o fato é que na obra de Hipócrates, 400 anos antes do nascimento de Cristo, sinais de HPV já apareciam. Com muito estudo e com o passar do tempo, a medicina chegou a detalhes precisos e, por consequência, a respostas. O HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo, com 6 milhões de infectados anualmente. Quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde, que complementa a informação com outro número alarmante. No planeta são mais de 630 milhões de homens e mulheres infectados por esse vírus. No Brasil, 127 mil novos casos são registrados por ano. E olha só, hein? O HPV tem uma relação direta com câncer de colo do útero e, segundo o INCA, 18 mil casos são registrados anualmente. O assunto é sério, precisa de atenção, por isso nós trouxemos o Alberto Chebabo, que é infectologista e também é médico do FRJ e do Sérgio Franco. E a Yara Furtado, que é ginecologista e professora da Unirio. Você quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Existem 3 maneiras de entrar em contato com a gente. O Facebook é o Canal Futura Oficial, o Twitter é o @Canal Futura e o velho e bom telefone 0 operadora 21 35 23 40 98 é uma terceira opção. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conexão Futura está no ar. Tudo bem, Yara? Boa tarde. Boa tarde. Doutor, muito boa tarde. Começo com você. O que é o HPV? Então, Tiago, boa tarde para todos. O HPV é um vírus de transmissão sexual. É um dos vírus, é uma das doenças sexualmente mais prevalentes na atualidade, como vocês viram aí até pelos dados da Organização Mundial de Saúde. E o mais importante do vírus é a relação dele com o câncer do colo uterino. Ele é um agente etiológico, ele é muito importante para desenvolver o câncer do colo uterino. Sem HPV não tem câncer do colo uterino. Como é que se faz essa transmissão? A transmissão ela acontece principalmente por via sexual, pelo contato da região genital, né, nas áreas, em qualquer área exposta. E essa transmissão ela também pode ser através de sexo oral. Então você tem a relação, tanto a relação sexual, especificamente, quanto a transmissão através de sexo oral, sexo anal, quer dizer, sempre pelo contato através das mucosas. Né? E era somente sexo? Somente sexo. Tem dados da literatura sobre a transmissão vertical, ou seja, a transmissão da mãe para o filho através do parto normal. Tanto o vírus que não é oncogênico, que é o vírus de baixo risco para câncer, que é um dos tipos de HPV, ele pode ser transmitido e causar umas papilomatoses. É o vírus que provoca as verrugas. O 6 e 11, pode provocar umas papilomatoses na laringe do feto, quanto tem alguns dados de literatura que ainda não temos muita evidência dessa transmissão e dessa persistência do vírus, de contaminação até a nível da genitália da criança, persistindo por alguns anos e sendo eliminado. São vários tipos de HPV, né? São mais de 130 tipos, sendo que da área genital são 40 tipos e 15 são oncogênicos, ou seja, provocam câncer. A gente já vai falar do câncer, mas eu quero saber quais são os sintomas, doutor. Você tem, na realidade, o sintoma mais visível, né, são causados pelos vírus que não são oncogênicos, que são as verrugas genitais, né, que aparecem tanto no homem quanto na mulher. Essas verrugas elas podem estar em volta do pênis, na glande, na região perianal, na mulher, na vagina, na vulva, também na região perianal e tal. Então são verrugas que aparecem ali nessa região que são causadas por esse vírus HPV. E esse tamanho? Qual o tamanho da verruga? Ela é pequenininha, ela ela é média, pode ser pequenininha ela é grande? E pode ser grande, pode ser uma, podem ser várias, podem estar todas aglomeradas, vai depender muito do tipo do vírus, da imunidade daquela pessoa. Nos pacientes que têm, por exemplo, HIV, que têm AIDS, essa manifestação é mais exuberante. Essa é a manifestação mais comum e mais visível. Agora, além disso, você pode ter lesões que são invisíveis a olho nu, que são essas lesões que podem ser pré-cancerígenas, principalmente na mulher, no colo de útero. Elas só vão ser diagnosticadas através do exame do Papa Nicolau, com o ginecologista e tal, que a gente vai conseguir visualizar essas lesões.
falamos do Papa Nicolau, a partir de que idade é importante se fazer? Segundo as nossas diretrizes nacionais de rastreio do câncer do colo uterino, a idade de rastreio do câncer é entre 25 e 64 anos, independente da idade que começar a ter relação sexual. Por quê? A menina que começa a atividade sexual, ela tem 48 a 50% de chance de se contaminar com HPV nos 3 primeiros anos da atividade sexual. Só que essa contaminação, a gente chama de uma infecção transitória, transiente, ela vai passar, a menina vai eliminar o vírus. Quando a gente começa a rastrear? Quando ele vai persistir e vai ter chance de desenvolver a lesão maligna, que é a partir de 25 anos. Antes disso, não é necessário a colheita da citologia, salvo nas mulheres que são soropositivo para HIV ou tem alguma outra diminuição da imunidade por uso de corticoide, por ser transplantada. Essa mulher tem mais chance de desenvolver o câncer precocemente. Então, dessas mulheres, o início do rastreio do câncer começa com o início da atividade sexual, mas é um grupo diferenciado. Pesquisando para esse programa, eu vi que muita gente acredita, e muita gente mesmo acredita, que é uma doença exclusiva para as mulheres. Queria que o Dr. Roberto agora falasse se isso é mito ou se isso é verdade. Não, na realidade o HPV ele pode acontecer tanto no homem quanto na mulher. A questão dessa imaginação de que é uma coisa exclusiva da mulher é porque realmente 100% dos cânceres de colo uterino estão ligados ao HPV. Então realmente o HPV é uma condição para o câncer de colo uterino. Mas no homem você vai ter as manifestações tanto oncológicas, né, com câncer, quanto as manifestações não oncológicas. Então, as verrugas são muito comuns no homem, tá? E na questão oncológica, o HPV está relacionado ao câncer de pênis, ao câncer do canal anal e ao câncer de orofaríngeo, né, de garganta. Não é a mesma relação que a gente tem com o colo de útero, não são 100% desses cânceres que estão relacionados ao HPV, mas existe um percentual dessas manifestações oncológicas que estão relacionadas ao HPV no homem e na mulher, também com câncer de garganta, canal anal e tal, também podem estar relacionados com HPV, tanto no homem quanto na mulher. Você que está em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, participe aqui do Conexão Futura. Tem 3 formas de entrar em contato com a gente. Pelo Facebook, o nosso canal Futura Oficial, temos o Twitter no @Canal Futura e tem o velho e belíssimo telefone, que é esse que está na sua telinha, o 35 23 40 98. Agora, se quer complementar, fazer uma observação que foi interessante que o Alberto falou. O HPV é a condição necessária para o câncer do colo uterino. Mas eu quero deixar bem esclarecido que as mulheres não fiquem assustadas, porque é necessário, mas não é suficiente. Nem todas as mulheres que se contaminarem com HPV vão ter câncer do colo uterino, porque isso assusta muito. Então, tem que ser falado com muito cuidado. Vamos dizer, das mulheres que se contaminam com HPV, a maior parte dela vai eliminar o vírus pelos processos imunológicos naturais do organismo. Cerca de 10% não vai conseguir eliminar. Desses 10% que não elimina, 2% pode evoluir com câncer dali a cerca de 10 a 15 anos depois do início da infecção. É uma história muito longa, por isso que é uma história tranquila em relação ao rastreio. Se a mulher estiver bem rastreada do câncer do colo uterino, a gente tem muito tempo para que isso não aconteça. A incidência do câncer do colo uterino no Brasil e em alguns países do mundo ainda é muito alta pela forma de um rastreio efetivo. Por isso que é preciso o exame anual, semestral, enfim, periódico. Periódico. No Brasil, como nós aconselhamos o exame no Ministério da Saúde? Após os 25 anos, depois de fazer um preventivo, né, a citologia, repetir com 1 ano de intervalo. Se esses 2 preventivos estiverem normais, ela pode fazer a cada 3 anos. Agora, fiquei com uma dúvida, doutor Roberto. Você falou que quando baixa a nossa imunidade, vão aparecer as verrugas, enfim, sintomas vão ficar muito claros. E quando a nossa imunidade ela não está baixa, qual exame a gente pode fazer para detectar?
Assim, em relação às verrugas, né, o diagnóstico ele é clínico, você vê visualmente, normalmente o paciente vai procurar ou o urologista, ou mesmo um clínico, né, ou o proctologista, quando as lesões são perianais e tal, se queixando do aparecimento dessas verrugas. Né. Normalmente, o tratamento, para a maior parte dos casos, ele é curativo. Você vai... se você vai fazer a excisão, você pode cauterizar, você pode fazer uma biópsia, mas normalmente o diagnóstico é clínico. Existem exames, que são exames de biologia molecular, que você vai fazer nessa lesão que vão confirmar o diagnóstico. E, inclusive vão detectar se esse HPV é oncogênico ou não. Mas para as verrugas, na grande maioria das vezes, o diagnóstico é clínico. E o tratamento é um tratamento que pode ser ou medicamentoso, ou cirúrgico, ou cauterização, em que você vai eliminar aquelas verrugas. Agora, se for uma lesão muito extensa, aí a gente vai precisar fazer tratamentos mais cirúrgicos, mais expansivos. Mas na grande maioria das vezes você cauteriza queima, na realidade, cauterizar é queimar aquelas verrugas, e aí você trata exatamente aquilo ali. Mas o diagnóstico, na grande maioria das vezes, é clínico. Agora, no caso, por exemplo, das mulheres, onde você tem lesões que não são visíveis, tal, em algumas situações você pode fazer o rastreamento com esses exames de biologia molecular. Gabriela Munier. Gabriela, obrigado pela sua participação via Twitter. Ela diz o seguinte: doutora, excelente assunto, ótimo visibilizar o HPV. É importante frisar que todos estão vulneráveis. Todos estão vulneráveis mesmo? Todos estão vulneráveis, porque a prevalência dele é muito alta, é o que eu falei. Cerca de 50% das meninas que começam a ter relação vão ter HPV nos 3 primeiros anos. E a gente fala, uma mulher de 50 anos, botando um grupo de mulheres de 50 anos, pelo menos a metade desse grupo de mulheres de 50 anos já teve HPV em alguma época da vida dela. Então a prevalência é muito alta. Por falar em 50 anos, a Maria Lúcia, de 53 anos, do Rio de Janeiro. Gabriela, obrigado pela sua participação. Também um beijo especial para Maria Lúcia. Se sinta sempre em casa aqui no Conexão Futura, aqui no canal Futura, tá? Maria Lúcia diz o seguinte: doutor, o meningioma é um tumor maligno? Tem relação com o HPV? Não. O meningioma é um tumor do sistema nervoso central e não tem nenhuma relação com HPV. Normalmente é um tumor benigno. A gente estava falando do colo de útero. Em que momento, como que esse HPV ele se desenvolve com o câncer? Bom, a mulher faz a infecção, ela se contamina com vírus, ele entra na célula, ele é um vírus que ele é DNA vírus, é um vírus avançado, e ele tem a capacidade de quebrar o DNA dele e se integrar ao DNA da célula do hospedeiro, causando uma mutação no DNA. E essa mutação vai alterar a morfologia da célula, que vai se desenvolver numa célula maligna. Isso leva muitos anos, é o que eu falei. De uma contaminação pelo HPV a aparecer o câncer do colo uterino é 10 a 15 anos. Jocélio, vamos passar a voz para os nossos telespectadores. Jocélio, obrigado pela sua participação, tá? A vacinação contra o HPV será obrigatória, doutor, em escolas públicas? Não, ela não vai ser obrigatória, ela vai estar no calendário oficial, né, e é recomendado. Na realidade, teoricamente, nenhuma vacina no Brasil é obrigatória, todas elas fazem parte do calendário e você deve vacinar. Provavelmente, essa vacina, como ela é feita numa fase maior, né, quer dizer, não é na idade de recém-nascido, naquela idade que a gente faz as vacinas das crianças, essa vacina vai ser feita numa fase já no início da adolescência, né? Então, vai ser recomendada, vai estar no Programa Nacional de Vacinação, o governo federal já anunciou isso, está comprando as vacinas para implementar essa vacinação, e vai ser oferecida para todas as pessoas. Agora, é uma vacina que tem uma eficácia muito boa, é muito cara, está sendo oferecida gratuitamente e protege contra uma doença que leva a manifestações graves. Então não existe por que não fazer. Qualquer pessoa pode tomar, todas as idades? Qualquer pessoa pode tomar. Na realidade, assim, a vacina, ela é recomendada
até inclusive fora do Brasil, tanto para meninos quanto para meninas, em idades a partir de 9 anos até 45 anos de idade. Mas, no Brasil, o governo, se você quiser fazer isso na rede privada, você vai poder fazer em qualquer idade. No Brasil, né, por uma questão de saúde, de estrutura de saúde e tal, o governo federal resolveu iniciar a campanha de vacinação, até pelo custo dela, pelo grupo que tem mais benefício, que são as meninas na idade entre 11 e 12 anos. Então, esse grupo é o grupo inicial de vacinação que foi escolhido pelo Ministério da Saúde para receber a vacina gratuitamente. Agora, na rede privada, qualquer outra pessoa pode fazer. Esse público é o público que tem maior vantagem. Por quê? Primeiro, ele responde melhor à vacina, então a vacina tem uma eficácia melhor nesse público, nessa faixa etária. E, além disso, né, você faz a vacina numa idade em que a pessoa ainda não se expôs. Né? Porque a partir do momento que a pessoa se expôs a um dos sorotipos, por exemplo, são 4 tipos de HPV que estão na vacina. 2 que causam câncer e 2 que não causam câncer, mas causam essas verrugas. Né? E esses 4 tipos são os mais comuns. Né? Então existe a possibilidade, obviamente, da pessoa ter HPV por um dos outros tipos que não estão na vacina. Mas esses são os mais comuns, que respondem para a grande maioria do câncer, dos casos de câncer e dos casos de verruga genital. Então, quando a pessoa não se entrou em contato com nenhum desses vírus, essa vacina tem uma vantagem maior, porque a pessoa se protege contra os 4 vírus que estão na vacina. Muita gente preocupada aqui com a vida sexual depois do HPV. É comum? É normal? É normal. É normal. E preocupado e a gente dá o conselho, né? A camisinha faz a proteção. A camisinha não faz a proteção de 100%, segundo o CDC, ela faz uma proteção de 70% por causa das áreas descobertas, que tem o atrito. Para o HPV entrar tem que ter o atrito, que foi o que o Alberto já falou. E a pele atritando e tendo a contaminação do vírus não é onde a camisinha faz a proteção. Mas a camisinha dá uma boa proteção, é o que a gente aconselha, que é a forma de prevenir DST. Gustavo Fernocchi, tomara que eu acertei seu sobrenome, bonito sobrenome. Pergunta, doutor, após adquirir HPV oncogênico, existe um período de incubação ou um tempo estimado até que se torne um câncer? Então, como a Yara já explicou, o fato da pessoa ter contato com esse vírus oncogênico não significa que esse vírus vai permanecer no organismo e vai levar ao câncer. Né? Então, boa parte das pessoas vão ter o contato, vão fazer uma infecção transitória e esse vírus vai desaparecer e não vai evoluir para câncer, nem para nenhum outro tipo de lesão, por causa do próprio sistema imunológico que vai lá e combate esse vírus. Um percentual de pessoas, né, vai evoluir, aí vai depender se é homem, se é mulher, tal, vai evoluir com lesão que pode levar ao câncer em 10 a 15 anos. Então essas pessoas, né, têm um tempo, né, para que a gente consiga detectar essa doença, se elas fizerem exames periódicos, e consiga, inclusive, tratar e eliminar esse vírus e essa alteração, né, da célula cancerígena e a chance dele ter câncer. Agora, entre a infecção, se tudo acontecer, a pessoa se infectar, esse vírus permanecer, levar a uma lesão oncogênica, demora pelo menos 10 anos, às vezes até mais. Se o seu parceiro ou a sua parceira tiver HPV, você automaticamente está com HPV? Obviamente, depois de ter tido relações sexuais com ela ou com ele? Provavelmente vai ter se contaminado. Agora, se essa pessoa vai persistir com o vírus ou não, é só o tempo que vai falar. Porque ele tem um período de latência que a gente desconhece e durante esse período de latência ele não está manifesto e às vezes até as próprias exames moleculares, foi que o Alberto se referiu, às vezes o próprio exame molecular não consegue a detecção dele porque ele está com baixa proliferação, então fica abaixo da sensibilidade da técnica. Então você não sabe que o vírus está ali. E aí a gente vai continuar a acompanhar a pessoa e ver se ela eliminou. A possibilidade é grande dela ter pego. Marcos Vigílio, 28 anos do Rio de Janeiro. Marcos, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Conexão Futura, tá? Marcos diz o seguinte, doutor,
pequenos caroços na ponta do genital podem ser relacionados ao HPV? É difícil, mas assim, se forem tipo verrugas, podem ser sim. Normalmente é a região que aparece mais frequentemente. É na região da glande, na ponta do pênis e tal. Você pode aparecer pequenos carocinhos, são pequenos, como se fossem verrugas mesmo. Verrugas que a gente tem no dedo e tal, é a mesma coisa. A aparência é muito semelhante. E essas verrugas normalmente são causadas pelo HPV. Muitas perguntas para vocês dois. Eu tenho que agradecer a todo mundo que está participando. E agora vou passar a bola para a Rosiane, de Brasília. Obrigado, Rosiane. Se sinta sempre em casa aqui no Canal Futura, tá? Mas é o seguinte, doutora, quais são... Rosiane talvez não pegou o comecinho do programa, não tem problema, a gente repete só para você, tá? Aproveita e tira a dúvida de mais pessoas. Quais são os sintomas que a pessoa pode sentir pelo vírus HPV? Bom, os sintomas, se for o vírus não oncogênico, ela pode ter verrugas, que normalmente isso, tanto o homem quanto a mulher nessa manifestação percebe, porque a mulher passa a mão na área genital e sente que tem alguma coisa, normalmente elas procuram. E hoje, como as mulheres estão muito ligadas, estão muito preocupadas com isso, elas vão no consultório por qualquer coisa, às vezes é um pelo encravado, às vezes, e ela já acha que é verruga, porque ela já ouviu falar. Os sintomas das lesões que podem se desenvolver para o câncer não existe. É uma doença silenciosa, que ela vai crescendo, ela só é detectada com rastreio do Papa Nicolau. E então isso aí a mulher tem que realmente ir ao ginecologista. Bem, vamos passar agora a bola para Sandro Almeida, do Rio de Janeiro. Obrigado, Sandro, pela sua participação. Existe uma preocupação, doutor, no governo, uma divulgação ou investimento voltada para os jovens referente ao HPV? Na realidade existem algumas campanhas relacionadas ao HPV e na realidade as campanhas elas são direcionadas às DSTs, mas doenças sexualmente transmissíveis de uma forma geral. Até porque a forma de prevenção, que é o sexo seguro, é a mesma para todas essas doenças, inclusive o HIV. Faltam talvez campanhas um pouco mais direcionadas para que a pessoa consiga detectar, né, se ela está ou não com HPV. O que a gente tem de campanha são campanhas para prevenção, mas não para que as pessoas consigam entender quais são essas lesões, como a gente está falando aqui agora, e que elas consigam identificar essas lesões e procurar aconselhamento médico. E existe agora também a gente provavelmente vai ter a deflagração de campanhas a partir do momento que a vacina estiver disponível, vão ter campanhas explicando sobre a vacina e vai se falar um pouco mais sobre o HPV. Acabou. Chegamos ao final. Obrigado, Yara, pela sua participação. Vocês. Sucesso. Doutor, boa tarde, obrigado por ter vindo. Eu quero mandar um beijo, um abraço especial para todos que participaram. Vou falar nome por nome rapidinho. Jocélio, Gabriela Munier, Maria Lúcia, Gustavo Fernoc, que sobrenome, hein? Rosiane, Sandro Almeida, temos também o Marcos Vigílio, Ana Raquel Alves, Mauro Hernandes, enfim, uma turma gigantesca. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela companhia. Amanhã tem mais Conexão Futura. Tchau, tchau.